E aí, amigos reparadores, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Washington Lemos e ajudo você, amigo reparador ou não, a alavancar a sua carreira no segmento de eletricidade automotiva e ar-condicionado automotivo. E hoje eu vou estar aqui falando para vocês sobre este componente, o sensor de temperatura eletrônico. Então eu vou explicar como que isso aqui funciona, vou explicar os diagnósticos que você pode aí, se deparar com esse componente. E vou fazer uma experiênciazinha prática aqui para que vocês possam entender perfeitamente e, ao se deparar com ele no sistema de ar-condicionado automotivo, não ter nenhuma dúvida com relação a isso. Beleza? Então, sem muita conversa, bora pro vídeo. Bem, vamos lá. Eu tenho aqui um sensor do tipo NTC, certo? Então, para que a gente entenda perfeitamente o que é NTC, eu tô com dois exemplos aqui para a gente analisar. Eu tenho aqui um copo com água gelada e eu tenho aqui um copo com água quente. Então, o que é que esse componente ele tem que fazer? Ele precisa variar, pessoal, ele precisa variar a resistência de acordo com a temperatura. E essa mudança, se essa resistência vai aumentar ou vai diminuir, a gente vai conseguir ver com esses exemplos que eu estou aqui, com um copo de água gelada e com um copo de água quente. Aqui onde eu estou, temperatura ambiente. Aqui vai estar mais frio e aqui vai estar mais quente. Então, para ele estar funcionando perfeitamente, eu preciso que ele faça essa variação, né? Que esse componente, esse termistor, aqui ele faça essa variação de acordo com essas mudanças de temperatura. Lembrando que esses componentes eles ficam posicionados estrategicamente no evaporador, ok? Então ele vai estar, o ventilador vai estar aqui, o evaporador vai estar aqui e ele posteriormente ao evaporador exatamente nessa sequência. Quando o ventilador soprar, o evaporador vai estar gelado e o vento gelado vai passar através dele, fazendo a variação de resistência, seja uma situação de temperatura ambiente, uma situação de temperatura, no caso aqui que eu estou mencionando, do evaporador, e uma situação de temperatura de um uso aí, possivelmente do ar quente, né? Ou seja, eu estou tentando aqui simular as três situações. Temperatura ambiente, onde eu estou, vai ter um valor de resistência, água fria, outro valor, água quente, outro valor. Então, para que eu possa acompanhar aí esses valores, eu vou colocar o meu multímetro aqui na escala de resistência, certo? Eu vou colocar ele na escala de resistência para que eu possa aí estar verificando qual o valor de resistência que vai dar de acordo com essas variações. Ok? Eu estou aqui a mais ou menos 27 graus de temperatura ambiente. Obviamente aqui vai estar mais frio do que isso e aqui mais quente do que isso. Então primeiro nós vamos ver quanto que ele vai marcar numa situação de temperatura ambiente, que é como ele está agora, né? Eu vou posicionar aqui as pontas de prova do meu multímetro e ele vai marcar um valor de resistência. Vamos ver, 2.730 kΩ, ou seja, né? Estou com um valor aí de resistência na situação de temperatura ambiente. Vou colocar ele agora numa situação de temperatura quente. Pessoal, observe que na situação de temperatura quente, o que é que aconteceu com a resistência? Ela está caindo, ok? Ou então o que é que eu deduzo com isso? Numa situação de alta temperatura, de uma temperatura mais elevada, a resistência ela vai diminuir, ok? Vamos ver aqui numa situação de temperatura fria. Numa situação de temperatura fria, o que é que está acontecendo agora com a resistência? Ela está aumentando, ok? Então, quando estiver numa situação de frio, a minha resistência ela vai ser mais alta, e quando estiver numa situação quente, a minha resistência tende a ser mais baixa. Agora, o que é isso? Com isso, pessoal, eu consigo ver perfeitamente que o meu sensor está funcionando, né? Isso é um testezinho fácil, prático de se fazer. Eu consigo ver que ele está funcionando perfeitamente. Mais uma vez, situação quente, a resistência cai. Situação fria, a resistência ela aumenta. A grande jogada da questão é, professor, eu estou testando aqui o sensor. Vou voltar aqui para a temperatura ambiente, tá?
para ver se a gente voltar à variação, né? É importante, pessoal, muito importante que vocês, numa situação dessa, anotem os valores. Esse sensor aqui é da linha Renault, ok? Eu estou aqui com a situação de valor para a temperatura ambiente, eu estou com a situação de valor para temperaturas quentes, estou com a situação de valor para temperaturas frias. Toda vez que eu chegar perto desses valores aqui mencionados, eu vejo ali que o meu sensor está funcionando perfeitamente, ok? Mas qual é a grande jogada? Professor, esse sensor aqui, por exemplo, eu consigo remover sem remover o painel, certo? Já esse daqui, que é o da Hilux, eu só consigo remover ele removendo o painel inteiro, certo? Esse daqui, que é da Amarok, a Amarok contém 5 sensores desse. Qualquer um que tiver problema vai interferir no funcionamento do sistema. E como é que esse sistema aqui vai funcionar? Ele vai ter comunicação direta com o módulo, certo? Ou seja, ele vai ter positivo e negativo. Esses dois sinais, tanto negativo quanto positivo, ele vai vir do módulo, certo? Tanto negativo quanto positivo vai vir diretamente do módulo. E de acordo com a variação da resistência que vai dar, seja para a situação quente ou para a situação fria, é onde eu vou ter ali as alterações dos valores do sistema. Dos valores que eu vou medir. Por quê? Numa situação dessa aqui eu não consigo tirar para fazer um teste desse. Numa situação dessa aqui eu já consigo. Entendeu? Então eu preciso saber testar das duas maneiras. Tanto da questão fora do sistema, quanto da questão com o sistema ligado. Ok? E, professor, como é que esse sensor funciona? Na comunicação dele com o módulo, ele vai ter essa variação de resistência. No caso aqui a resistência diminui, aqui a resistência aumenta. E, pessoal, se a gente tiver feito aí um básico de conhecimento aí de elétrica básica, a gente vai saber que quando uma resistência... Peraí que eu molhei aqui meu quadro aqui. Prática é isso, né? A gente vai ver que no sistema... onde eu tenho ali resistência, quanto maior for essa resistência, menor é a minha corrente, certo? São inversamente proporcionais. E a minha corrente, ela é diretamente proporcional à minha tensão. Ou seja, se a corrente baixa, a tensão baixa também. O que é que eu consigo definir com isso? No caso, quanto maior for a resistência, menor vai ser a minha tensão elétrica, como é no caso do frio. Essa situação aqui é na situação de frio. E vou aproveitar isso daqui, quanto menor for a minha resistência, maior vai ser a minha tensão. Menor resistência, situação de quente. Isso na situação de quente. Ou seja, temperatura ambiente, eu vou ter ali tensões maiores. Quando tiver frio, eu vou ter tensões menores, valores de tensão menores. Saiba que normalmente esses sensores trabalham de 0 a 5 volts. Ou seja, essa variação aqui, quente e frio, certo? Ou seja, normalmente, temperatura ambiente frio, ela vai variar entre esses valores de tensão aqui. Então, como é que eu faço para testar um componente desse aí dentro? Como é que eu faço para testar um componente desse com ele ligado? Vai se tornar muito simples. Antes de eu testar o componente, certo, pessoal? Antes de eu dizer como é que testa, não se esqueça de curtir o canal. Quando você curte, quando você comenta, o YouTube entende que isso é relevante para ele, certo? Que isso é relevante, que esse canal é relevante, que ele produz um bom conteúdo, certo? Então, não se esqueçam aí de se inscrever, de curtir, né? De deixar ali um comentário, uma dúvida, qualquer pergunta. Como é que esse sensor funciona lá? Quando tiver muito frio, ou seja, nesse momento a resistência vai estar muito alta, o módulo vai entender, a tensão vai variar, o módulo vai entender que, se for um compressor de bobina magnética, ele vai desarmar o compressor. Se for um compressor de válvula torre eletrônica, ele vai ali mandar o devido sinal para que aquela válvula faça o controle ali devido da compressão interna do compressor e assim evite o congelamento do sistema, ok? Ele vai funcionar exatamente desta forma. Agora, como é que eu faço para testar ele ligado? Muito simples. Como vocês viram, ele tem 2 fios, ok? Aqui eu represento a minha ECU.
e aqui eu represento o meu sensor. Certo? Obviamente ele vai ter 2 fios. Lembrando que essa configuração vale para qualquer sensor tipo termistor, tipo NTC, sensor de temperatura interno, ok? A configuração vale para qualquer um. Então ele vai ter o que aqui? Ele vai ter um sinal negativo no módulo, e ele vai ter um sinal positivo no módulo, ok? Esse positivo ele vai variar de acordo com a resistência na situação quente e frio. Não esqueçam disso, ok? Então, na situação frio, a resistência aumenta, na situação quente, a resistência diminui. Obviamente, quando a resistência aumenta, a tensão diminui. Quando a resistência diminui, a tensão aumenta. Com isso, o raciocínio fica bem fácil de deduzir. Ora, se a minha resistência aumenta, a minha tensão diminui na situação frio, a minha resistência diminui e a minha tensão aumenta na situação quente, essa variação vai se dar no positivo. Então, quando eu for medir lá o sinal, eu vou ter lá em um dos fios, eu vou ter negativo puro, certo? Eu vou ter aqui um negativo e esse negativo vem diretamente do módulo. E esse positivo aqui que vai ter, é onde vai ter a variação de 0 a 5 volts. Ora, meu amigo, se na situação de temperatura ambiente a resistência, como eu posso ver ali, está moderada, né? Eu segurando aqui, eu vou dar mais uma situação de temperatura ambiente, porque eu estou a temperatura ambiente. Então, segurando aqui, ó, a minha situação de resistência ali é em torno de 2K, né? Em torno de 2 kΩ. Ok? Então, na situação de resistência, nessa situação de resistência, supomos que esteja ali em torno de 3,1 volts. Ok? Essa é a minha situação que eu devo encontrar a temperatura ambiente mais ou menos aqui no meu fio positivo. Aí eu posso até simular a situação. Eu posso fazer o quê? Eu posso ligar ali o ar quente do veículo. Quando eu ligar o ar quente, essa resistência vai fazer o quê? Ela vai cair mais ainda. Se ela cair, se a resistência cai, a minha tensão aumenta. Então isso aqui que está em torno de 3,1 pode ali de repente subir mais ou menos ali, sei lá, para 4,2 volts, certo? Confirmando que o meu sensor está funcionando perfeitamente. Aí o que é que eu faço agora? Desligo o ar quente, isso eu estou monitorando a tensão, certo? Aí você escolhe, você monitora com o multímetro, você monitora aí com a caneta teste. Eu gosto muito de usar as canetas da Usatest, certo? Eu posso monitorar com ela, fica a seu critério. Eu só devo evitar aqueles testes lâmpada, certo, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Com isso eu não vou conseguir saber muita coisa. Aí eu vou agora e ligo o meu ar-condicionado. Quando eu ligo o ar-condicionado, a minha resistência vai mudar. E o que é que vai acontecer? A minha resistência aumenta. Se a minha resistência aumenta, agora a minha tensão vai diminuir. Aquela tensão que vinha lá de 4, agora vai começar a descer, a descer, a descer, e vai chegar em torno aqui de 1,7 volts. Numa situação de ar-condicionado ali, eficiência funcionando perfeitamente. Com essa variação, eu sei que o meu compressor está funcionando perfeitamente. Se por acaso eu não tenho essa variação, é um sistema ali que pode estar congelando, certo? E esse congelamento pode ser sim devido ao meu sensor de temperatura. E o módulo, toda vez que vai recebendo esses valores, ele sabe como agir em cada situação. Temperatura ambiente, se ele recebe 3,1 volts aqui, ele sabe que tem que enviar o sinal para armar o relé do compressor, certo? Quando esse sinal começa a baixar demais, ele sabe que ele tem que, aqui no positivo, quando esse sinal começa a baixar demais, ele sabe que ele tem que cortar esse sinal para cortar a embreagem do compressor e assim evitar o congelamento. Beleza? Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, o entendimento é esse, né? Não há uma forma mais clara de explicar isso daqui. Então, fica claro como o teste em bancada, com o componente na mão, fica claro aí o teste com ele ligado para os que você não tem aí, de repente, um acesso melhor para poder fazer esse teste em bancada, ok?
Basicamente é isso. Eu espero que esse vídeo aqui mais uma vez tenha ajudado bastante vocês. Eu estava devendo sensor de temperatura. Aguardem o próximo, eu vou preparar um de válvula torre, ok? Eu estava devendo isso, não esqueça, eu tenho aí o meu livro de eletricidade automotiva, o de ar-condicionado automotivo, o de uso do multímetro com várias aplicações como essa daqui. Eu tenho também um pack contendo aí informações específicas de veículos, qual é a pinagem do módulo, por exemplo, um sensor desse daqui, e estou lançando de eletrônica básica também para você não ter mais dificuldade em situações como essa, de variação de resistência, variação de tensão e variação de corrente, como eu acabei de apresentar aqui, ok? Eu espero que tenha ajudado aí, não esqueça de dar o like, não esqueça de se inscrever no canal, tá aqui o Pix também para quem quiser dar uma força, entendeu? Se esse vídeo lhe ajudou de alguma maneira, façam aí uma ajuda para a gente continuar tendo aí essa qualidade que vocês têm, graças a Deus, tido aqui nesse canal. Beleza? Tá vindo aí o meu site, estou organizando e estou preparando também ainda esse ano, como meta, eu vou preparar um curso online, ok? Para que você possa aí ter mais ainda conhecimento e ajudar você do zero, sem saber de nada, sem nunca ter trabalhado na linha automotiva, a ganhar dinheiro com ar-condicionado, com eletricidade automotiva. Beleza? Mais uma vez aí para vocês, uma grande dica, um forte abraço, professor Washington Lemos.